Deusas, os mistérios do divino feminino, por Joseph Campbell. Tradução de Tônia Van Acker. Editora Palas Atena, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, apoia-se ou vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos enquanto contribuição para a continuação deste trabalho. Eu agradeço a todos os membros do canal, cito-os mais uma vez. Obrigada, Márcia, Sabrina, Raquel, Espaço Flutuar, Pedro, ODS, José Wilson, Everton, Daiane, Júlio César, Antônio Renato, Marcos, a Joyce, o Fox, o Matheus, o Bruno, a Helena, o Vilofox, Filovox, o Rafael, a Clara, o Juan, o Nicolas e o Rubens. Meus queridos, vocês que são membros, muito obrigada. Sejam sempre muito bem-vindos. Torne-se um membro você também, assim você também fará parte desta comunidade e contribuirá com este trabalho. E também é possível auxiliar-me, claro, comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o José, que comprou este livro que agora podemos ouvir. Então, dê uma olhada também na lista, veja o que você gostaria de nos presentear, ainda mais nesse final de ano. Enfim, novos livros sempre são bem-vindos, não é verdade? Agradeço a todos pela presença, pela compreensão e desejo também uma boa escuta. Ah, e claro, antes que comecemos, por favor, apertem estes botões. Cliquem aí no curtir, compartilhar, comentem, nem que seja um ponto, uma vírgula ou uma interrogação. Não importa, uma carinha com a linguinha de fora, piscando o que seja. Qualquer comentário, com lógica ou sem lógica, ajudará a fazer com que a plataforma entenda que esse conteúdo e este trabalho é relevante. Então, se você puder contribuir, eu agradeço. Muito obrigada. Agora sim, uma boa escuta a todos. Seguimos para o capítulo 4, Deusas Sumérias e Egípcias. O campo abstrato, surgimento da civilização. Para encontrar o fio da meada da próxima parte da história, é preciso voltar até cerca de 4.000 anos antes de Cristo e mudar o foco para o vale dos rios Tigre, Eufrates e Nilo. A agricultura e domesticação de animais remonta a cerca de 10.000 anos antes de Cristo na Europa Antiga, mas nas terras chamadas de Crescente Fértil, a civilização não surgiu senão depois de 4.000 anos antes de Cristo.
as pessoas migraram dos primeiros assentamentos neolíticos da Ásia Menor e Sudeste Europeu para os vales dos grandes rios. E aí tem início as culturas avançadas. Fixar-se junto a esses rios imensos exigiu muita organização social a fim de administrar as cheias e a canalização das águas, mas a grande vantagem era que a inundação anual renovava a fertilidade do solo. Assim, comunidades de tamanho considerável puderam se desenvolver. As primeiras cidades surgiram na Mesopotâmia em cerca de 3.500 a.C. Ali, pela primeira vez, temos sociedades grandes com funções diferenciadas para os indivíduos. Numa comunidade nômade, simples, todos os adultos têm total domínio da herança cultural como um todo. As grandes comunidades se desenvolvem quando as pessoas conseguem fixar-se num lugar, mantendo uma agricultura sempre viável. Mas esse desenvolvimento de uma ampla comunidade urbana acaba encontrando um grande problema mitológico, porque as pessoas em comunidades grandes começam a ter tarefas diferenciadas e preocupações específicas. Os que tratam do escambo nunca tocam num arado. Surge o que na Índia se chamou de 4 castas: os sacerdotes, os governantes, os que cuidam do dinheiro e os servos. Isso significa que há um grupo diversificado de pessoas que precisam ser mantidas em coesão. E é nessa época que surge a imagem da mandala. Em todas essas cidades, o fenômeno central era o surgimento de um templo com seus sacerdotes. Desenvolvia-se um sistema de escrita e um sistema matemático de cálculo, com base decimal ou sexagesimal, cuja unidade é 60, e que desde então serve para medir os círculos. A observação do céu aliada à escrita permitiu aos observadores registrar o que viam e prestou-se ao reconhecimento do percurso ordenado dos planetas através das estrelas fixas, das constelações e dos planetas visíveis. A Terra era a primeira, depois o Sol, mas então os sacerdotes astrônomos notaram a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, os 7 corpos celestes que deram nome aos 7 dias da semana. Eles reconheceram que havia uma ordem matemática no movimento dos planetas, e assim nasceu um conceito todo novo, a saber, a ideia de uma ordem cósmica, que possuía a natureza essencialmente matemática. Ora, as pessoas de todos os tempos sempre estiveram conscientes dos movimentos planetários, em especial do Sol e da Lua, mas agora elas passavam a relacionar esses movimentos a um sistema matemático. Acredito que essa seja provavelmente a transformação mais importante na noção de universo dentro da história da consciência humana. Os povos antigos, voltados para as plantas e animais, estavam interessados em fenômenos excepcionais. Um animal diferente que me traz uma mensagem, uma árvore fantástica ou um lago. Contudo, agora o interesse central não é mais o excepcional, mas com a previsibilidade e a coordenação. Isso possibilita um desenvolvimento civilizacional inteiramente novo. Saltamos da Mãe Terra com seus filhos para a Mãe Cosmos e a ordem do universo, sendo a matemática, de algum modo, a chave para a natureza da deusa Mãe, a quem esse mundo pertence. A ideia de uma ordem cósmica matemática que encerra o mundo todo veio a ser abarcada na imagem da deusa que mencionei acima. Não a Mãe Terra, mas a deusa cósmica, esfera circundante ou ventre celeste dentro de cujas fronteiras habitamos. A deusa se tornou a figura dominante. As moiras e normas, tecelãs do destino, eram as deusas que governavam a passagem da vida, e esse poder impessoal está associado ao princípio feminino. Essa é a ideia simbolizada na iconografia fálica primitiva, que perdura na Índia nos símbolos do... não sei a pronúncia, mas se escreve algo como lingam e yoni, em que o órgão masculino é representado penetrando o órgão feminino de baixo para cima. E ao contemplar esse símbolo, que representa o derramar da energia divina transcendente para dentro da esfera do tempo e do espaço que todos nós habitamos, nos vemos, por assim dizer, dentro do ventre da deusa, observando e apreciando o mistério da criação contínua, a incessante vertente do princípio transcendente para dentro da esfera temporal. É dentro da esfera do tempo e do espaço que vivemos, dos pares de opostos, das categorias do pensamento. A deusa da lógica e também a deusa do tempo e do espaço limita o nosso pensamento e ação. E assim, mesmo os nomes de Deus,
Mesmo as formas de Deus, onde quer que Deus seja adorado, são os nomes e as formas dos filhos da deusa. Ela é a divindade primária, a mãe, e o ventre dela nos engloba. Inicialmente, nós a vimos na arte das cavernas antigas como aquelas primeiras estatuetas esculpidas. Agora, nas mitologias inaugurais que dão origem a todas as tradições atuais, ela é a mãe do mundo, dentro da qual até os deuses habitam. Além das fronteiras dela, estaremos num local além dos conceitos, além de todas as categorias, além mesmo da categoria de ser e não ser. Ela é a primeira coisa que é. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, aparece pela primeira vez na arte das cidades sumérias o conceito de um campo estético organizado e delimitado. Abstrações de vários tipos organizadas de modo ordenado e harmonioso. No prato de cerâmica da figura 39, encontrado na cidade suméria de Halaf, ou Alaf, podemos ver a ideia do florescer no centro, uma pequena flor do universo. No centro está a flor, e no centro da cidade estava o templo. A ênfase nos 4 quadrantes é muito importante e forma a unidade. Essa é a composição de toda a cidade, mostrando as 4 castas. Na arte do Paleolítico, não se vê esse tipo de organização com fronteiras. Há ali outra ordem, a da caverna com animais mais ou menos naturalistas. Mas esta é uma composição essencialmente estética para agradar a vista e coordenar os 4 quadrantes, as 4 castas. Fica evidente o problema dos 4 pontos e o centro, com ênfase no centro. A figura da cruz era muitas vezes elaborada na forma de suástica, com as 4 direções da bússola movimentando-se em torno de um eixo, imagem do centro axial do movimento, do mundo no campo do tempo. Veja esta peça de Samarra, sua elegância estética, a simplicidade das formas. A árvore cósmica no centro é o eixo do mundo, e é a deusa, e em volta dela temos os animais. Outra peça de cerâmica de Samarra organiza o todo num padrão mais parecido com o da figura 39. Aqui a organização se baseia em 4 e mais 4 pontos intermediários entre eles, formando 8. O cabelo esvoaçante das mulheres cria um desenho de suástica e, novamente, o feminino é o centro. Dentre os templos mais antigos, escavados e reconstruídos, estão os de Cafage e um muito semelhante em Al-Ubaid, que data de cerca de 3.500 anos antes de Cristo, dedicado à deusa Ninhursag. Em todas as antigas cidades da Suméria, o templo fica no centro da comunidade e é a maior estrutura encontrada. Os complexos dos templos dedicados à deusa eram em forma de vulva de vaca. A vaca sagrada, que ainda existe na Índia, é a forma animal da Mãe Universo. A deusa vaca é a mãe-deusa do mundo, e de sua geração, todas as bênçãos, toda a energia e todas as pessoas procedem. Em seu estudo, O Mito da Deusa, a Evolução de uma Imagem, Anne Baring e Jules Schafford salientam, abre aspas, que Ninhursag foi uma das principais deidades sumérias, a mãe de todos os viventes, mãe dos deuses e da humanidade, mãe da própria terra, do solo e das pedras, das plantas e safras que esta produziu. Sugere-se que o local para as mulheres darem à luz era parte do complexo do templo, que abrigava também o aprisco das ovelhas, o curral e o celeiro. Sugere-se que o local para as mulheres darem à luz parte do complexo do templo, que abrigava também o aprisco das ovelhas, o curral e o celeiro. Todos os produtos animais pertenciam em primeira instância à deusa como grande mãe e, portanto, a seu templo, e de lá eram distribuídos pelas sacerdotisas e sacerdotes para seu povo e seus animais. Fecha aspas. Vale notar que no idioma sumério, a palavra usada para designar aprisco, ventre, vulva, virilha e colo é a mesma. Ao mesmo tempo, em Al-Ubaid, começam a surgir os zigurates. Nos complexos daqueles templos, os sacerdotes eram criadores de gado de uma raça muito especial, e o leite daquelas vacas era o leite da deusa,
a ambrosia sagrada, que era consumido pela família reinante. O leite era visto como uma matéria emblemática que levaria a mente pelo meandro de associações simbólicas, a fim de meditar sobre a fonte misteriosa do nosso ser e também sobre o mistério da função que desempenhamos na sociedade. Por tudo o que se sabe, os sumérios foram o primeiro povo altamente civilizado do mundo. Pensou-se por longos anos que os idiomas semíticos tinham sido os primeiros. Depois se descobriu o sumério, e por muito tempo os acadêmicos diziam: bem, esta é a língua secreta dos sacerdotes semitas. Eles custaram a reconhecer que essa tese não se sustentava. Finalmente ficou estabelecido que o sumério não tem relação quer com o semita, quer com os idiomas indo-europeus. E agora gostaria de apresentá-los, ou reapresentá-los, à deusa Leoa. Na frisa suméria do Templo dos Touros de Uruk, vemos um ensaio do antigo tema. O leão-águia solar consome o touro-lua. O leão-águia solar consome o touro-lua. O leão e a águia são símbolos que se equivalem ao poder solar. Isto é a deusa. Este touro é um touro mitológico. Das juntas de suas pernas emanam energias, e a dianteira direita está apoiada num crescente que se encontra sobre a montanha cósmica. Ele gera a energia da terra, como se o touro fecundasse a deusa terra. Ele se importaria em ser consumido? Não. Ele está sorrindo. Esse touro representa aquele mistério de energia que se derrama para dentro do mundo e está continuamente sendo destruída e vivificada, como se vê na morte e ressurreição da lua a cada mês. No sinete babilônico da figura 45, vemos a deusa serpente, igual à que vimos em Creta. Quando essa peça foi encontrada na década de 1920, pensou-se que representava o prelúdio de uma história bíblica. Contudo, nessa mitologia não há queda. A árvore que vemos aqui é a árvore da vida eterna, o eixo do mundo da deusa, e a deidade lunar masculina, marcada pelos chifres, parece ter vindo para receber o fruto da deusa, atrás de quem há uma serpente. Em termos bíblicos, essa cena seria traduzida como Eva e a serpente, dando a fruta à deidade masculina. Contudo, na mitologia suméria, não há queda. Venha e seja restaurado, diz ela. O livro do Gênesis, que pode ser ouvido aqui no canal, é na verdade uma tradução para a linguagem da mitologia patrilinear hebraica daquelas formas sumérias mais antigas que existiam milhares de anos antes de o Gênesis ser escrito. No famoso vaso Varca, encontrado na antiquíssima cidade de Uruk, os sacerdotes são vistos nus, carregando os vasos até o alto da pirâmide ou templo-montanha. A parte quebrada do vaso é onde o rei estaria em pé, proferindo uma mensagem ou fazendo uma oferenda. Em frente há um outro sacerdote, que a serviço do rei carrega a oferenda da cidade até a sacerdotisa, que poderia se chamar a encarnação da deusa. Seu nome em Uruk era Inanna. As duas figuras postadas atrás dela são sinal da importância do templo nessa cultura. A deusa era a mais elevada divindade em toda a cultura suméria, seja sob o nome de Inanna, seja de Istar, como na epopeia de Gilgamesh. Nesta cabeça esculpida, nós a encontramos num papel de tremenda importância, como musa. Essa máscara é a mais antiga representação da delicadeza e do encanto da cabeça feminina, e não há nada que se assemelhe a ela no período. Os olhos certamente eram feitos de lápis lazuli. As sobrancelhas eram talvez de lápis lazuli, talvez de ébano, e sobre a cabeça teria sido posta uma peruca. Nas primeiras formas do feminino nos períodos paleolítico e neolítico, vimos que a ênfase estava nos seios e quadris, na mulher como deusa do nascimento e da fertilidade. Nessa máscara contemplamos outro tipo de fertilidade que a deusa representa, a fertilidade do espírito. Assim como o passado é transformado em futuro pela deusa, também a vida material é traduzida para o espiritual. Essa cabeça é o feminino, não como gerador de vida física, mas como musa, transformadora do espírito.
O nascimento virginal, o nascimento de nossa vida espiritual, eis o que está representado nessa peça. Outras representações da deusa nesse aspecto carecem de delicadeza dessa cabeça, mas conseguem transmitir algo do que se passa. Nas denominadas estatuetas da deusa Olho, constatamos outra representação da mudança de foco no tocante à deusa, de fonte de geração física para fonte de geração espiritual. Os olhos de algumas dessas estatuetas parecem ter sido coloridos de azul. O olho azul é o olho da abóboda celeste. Este é um ponto importante, pois ele nos distancia da deusa como unicamente deusa da terra, e da associação do feminino apenas com a fertilidade e a terra. Existe uma ampla gama de símbolos da deusa que fazem outras referências que não só a terra física. Toda a inspiração de vida, seja física ou espiritual, vem da deusa. Pode-se traçar o caminho da deusa Olho até as Ilhas Britânicas e a Escandinávia. Transportemo-nos ao início da Idade do Bronze, que, como mencionei, é uma liga de cobre e estanho. Em todos os lugares onde havia estanho, na Transilvânia, nos Balcãs, na Cornualha, havia uma comunidade de mineradores. Aqui surgem os belos trabalhos de bronze e ouro. Durante a década de 1920, o arqueólogo britânico Sir Leonard Woolley escavou o terreno em frente ao zigurate de Ur e descobriu o que hoje se chama Tumba Real de Ur. Woolley não encontrou apenas o rei e a rainha sepultados ali, mas toda a corte, seus carros de boi, os condutores desses carros, os nobres, as dançarinas e os músicos. Baseado no estado das ossadas, deduziu-se que a corte entrou no túmulo viva, e não se sabe se o rei foi vítima de uma morte ritual ou se morreu de causas naturais. Ele foi enterrado com sua corte. Depois a sepultura foi preenchida de terra, e por cima foram sepultadas a rainha, cujo nome Puabi está inscrito num selo de lápis lazuli, e sua corte. A mulher era a ordem cósmica, e também aquela que despertava para a vida futura. E quando o homem morria, a mulher descia ao inframundo para trazê-lo de volta à vida. De novo temos o tema do Sati. E o que é um herói na essência? Herói não é alguém que fez 1000 gols. Herói é alguém que deu a vida por uma causa ou por alguém. O que é um herói na essência? Herói não é alguém que fez 1000 gols. Herói é alguém que deu a vida por uma causa ou por alguém. Esse ato está representado aqui no papel feminino da esposa, que segue para o inframundo por seu marido, pois ela está unida a ele e o traz de volta à vida eterna. Encontramos o mesmo tema na grandiosa história da viagem de Istar pelo inframundo para trazer o deus Tammuz, seu esposo, de volta à vida. Tal é o grande mito da deusa. Ela desce ao mundo dos mortos para trazer vida imortal a seu esposo e a si mesma. Essa imagem do papel da mulher, não apenas como criadora do cosmos, mas como aquela que resgata dentro do cosmos, é a base de todas as antigas tradições. Uma das mais antigas jornadas do herói, consignadas em texto, possivelmente anterior ao Gilgamesh, é o mito sumério da descida da deusa do céu, Inanna, ao além-túmulo. A descida de Inanna foi gravado na forma de poema épico em tabuinhas de argila, datadas de cerca de 1750 a.C., que permaneceram enterradas por cerca de 4.000 anos nas ruínas de Nippur, centro cultural e espiritual da Suméria. Abre aspas. Do grande acima ela voltou a sua mente para o grande abaixo. A deusa, desde o grande acima, ela voltou a sua mente para o grande abaixo. Inanna, do grande acima, ela voltou a sua mente para o grande abaixo. Minha senhora abandonou o céu, abandonou a terra, ao mundo do além ela desceu. Inanna abandonou o céu, abandonou a terra, ao mundo do além ela desceu. Abandonou o reino, abandonou a condição de rainha, ao mundo do além ela desceu. Fecha aspas.
Em cada um dos 7 portais que Inanna atravessa a caminho do inframundo, ela é obrigada a remover um item de sua roupa e adereços, de modo que por fim chega nua ao reino de sua irmã, despida de todos os itens mundanos. Quando ela finalmente chega ao fundo, sua irmã Ereshkigal, não tenho a menor ideia se é assim que se pronuncia, mas Ereshkigal, que governa o mundo dos mortos, tira a vida de Inanna com o olho da morte e a pendura num gancho por 3 dias. Ao ver que Inanna não voltou ainda do inframundo, seu aliado Ninshubur pede a ajuda de Enki, deus da artesania, que envia 2 assistentes ao inframundo para tentar libertar a deusa. Quando estes chegam, vem Ereshkigal sofrendo as dores do parto e se mostram empáticos. Assim, conseguem a libertação de Inanna. Esta sobe ao mundo dos vivos, onde todos choram a sua ausência. Todos, menos seu marido, Dumuzi. Como Inanna precisa encontrar alguém para ocupar seu lugar no mundo dos mortos, ela escolhe Dumuzi. O influxo semítico, Sargão e Hammurabi. A aurora da Era de Bronze, logicamente, pronunciou a chegada dos invasores com suas armas e mitologias masculinas. Na Mesopotâmica, essa transição foi marcada pela chegada dos acádios semitas. O primeiro grande monarca semita foi Sargão I, que reinou por volta de 2300 a.C. Sua história lhes parecerá familiar. Sua mãe era uma mulher simples que vivia às margens do rio, e quando seu filho nasceu, ela fez uma cestinha de junco que selou com betume. Ela colocou seu filhinho na cesta, que foi levado pelas águas do rio até os jardins do palácio. A cesta foi retirada do rio pelo jardineiro das terras do imperador, e a deusa Istar se apaixonou pela criança. O imperador o olhou com respeito. Ele cresceu e tornou-se Sargão I. Hammurabi reinou como senhor da nova cidade-estado da Babilônia até sua morte em 1750 a.C. Em uma das estelas que registram seu famoso código legal, vemos Hammurabi recebendo as leis do deus Shamash, deus do sol, de cujos ombros se projetam raios de luz. Nas mitologias dos povos guerreiros, pela primeira vez, descobrimos que o sol é masculino e a lua feminina. Sargão e Hammurabi marcam a incursão das tradições masculinas nas cidades-estado da Mesopotâmia. Os semitas vieram saqueando desde o deserto sírio-árabe. Eles eram um povo guerreiro e impiedoso. Não perguntavam às estrelas: será este o momento de eu ir para o túmulo? E não deixariam ninguém fazer isso com eles. Nem ofereciam um substituto, nem deixariam que alguém assumisse o papel de comando. O aparecimento dos semitas naquele mundo antigo da deusa se expressa num novo tipo de mitologia, a memorável história de Marduk, deus solar e celeste que enfrenta a deusa do abismo, Tiamat, avó de todos os deuses. Segundo a história, o panteão masculino assume o controle e passa a criar o mundo. Mas o que acontece então? Tiamat sai do abismo, Marduk a enfrenta, e ela é chamada demônio. Na verdade, ela é a mãe dos deuses. Ele a mata, lhe retalha o corpo, faz o céu com a parte de cima do corpo dela e o inframundo com o abismo. Ele cria os homens usando o sangue dela, e assim por diante. Vejam só que coisa encantadora Marduk fez com a avó. Dessa forma, o masculino começa a assumir o papel de criador. No meu primeiro contato com esse texto, pensei, bem, se ele não o fizesse, ela mesma o faria. Na verdade, ela se torna o mundo. Ela dá seu corpo voluntariamente, mas faz com que pareça ter sido obra dele. Por outro lado, o segundo ponto demonstrado aqui, e isso é outra coisa que aprendi da psicologia, é que quando o masculino entra, há divisão, ao passo que quando o feminino entra, cria-se união. Por exemplo, no mito que vimos antes, é a mulher do búfalo que une o que parecem ser opostos, o mundo animal e o humano. A mãe une seus filhos. É com a percepção de que o pai é diferente da mãe que surgem a separação e a diferenciação. Assim, com as mitologias masculinas semitas, temos pela primeira vez a separação entre o indivíduo e o divino.
Este é um dos temas mais importantes e decisivos na história da mitologia. A vida eterna e a integração com o universo não mais nos pertencem. Somos separados de Deus. Deus é separado de seu mundo. O homem está voltado contra a natureza e a natureza está voltada contra o homem. Inexiste tal separação nas mitologias da Grande Mãe. Há ainda outra coisa interessante sobre as mitologias semitas. Todas as outras mitologias que conheço têm como divindades primárias as representações da natureza, os deuses do céu e da terra e os poderes da natureza, que estão dentro de nós e também fora. E nessas mitologias, o ancestral da tribo é sempre um deus secundário. Nas mitologias semitas, a situação se inverte. A divindade fundamental em todas as tradições semitas é a divindade ancestral local. Como observei antes, quando se tem a mesma divindade que os outros, pode-se afirmar: aquele que você chama Zeus, nós chamamos Indra. Mas, se a sua principal divindade for uma deidade tribal local, não se pode fazer a mesma afirmação. Portanto, temos aqui um padrão de exclusivismo, uma ênfase no social, nas leis sociais e um viés antinatureza. Toda a história do Antigo Testamento mostra Yahvé indo contra os cultos naturais. A deusa é chamada de abominação e ela e suas divindades são chamadas de demônios. Não se lhes reconhece a condição divina. Além disso, predomina o sentimento de que a vida divina não está dentro de nós. A divindade está em algum lugar lá fora. A atitude de oração agora se exterioriza, ao passo que nos tempos antigos se buscava a interiorização voltada para o divino imanente. Depois dessa mudança, como chegar ao divino? Através de um grupo social, especialmente bem dotado, a tribo, a casta, a igreja. Temos, portanto, uma ênfase masculina que vai contra a ênfase na deusa. Quando isso ocorre, nos termos da psicologia individual, há uma supervalorização do papel do pai. Repudia-se a natureza, repudiam-se as mulheres. Isso é o que Nietzsche chama de a experiência de Hamlet, ou seja, fazer reverência ao pai e dizer a Ofélia: vai se afogar. Ah, se esta carne sólida, sólida demais, pudesse derreter. Passamos a odiar nosso corpo, detestar a natureza, querer escapar de tudo isso. Completamente oposta é a atitude dos cultos à deusa. Na tradição bíblica, que é a última grande tradição dessa linhagem semita, nem sequer existe uma deusa. Temos um Deus Pai sem uma deusa Mãe. Algo muito estranho. O que acontece à deusa Mãe? Ela é reduzida ao nível elemental. Ela é a água cósmica, que está ali onde o Espírito de Deus paira sobre as águas. Ele ganha personificação humana. Ela não. O caos é exatamente Tiamat, a deusa do abismo, que agora foi privada até de sua personalidade. Toda essa configuração mitológica fez pesar sobre a nossa cultura uma grande tensão. É interessante notar também que, dentro da tradição judaica, a aliança é representada pela circuncisão. Percebe-se assim que a mulher ficou totalmente de fora. Temos, portanto, a cisão mais radical já vista na história das civilizações e das mitologias entre o princípio masculino, que recebe todo o poder, e o princípio feminino, que é privado dele, sendo impugnado o seu mundo de natureza e beleza. Toda beleza é rejeitada nessa tradição e considerada uma distração, uma sedução. Egito. É absolutamente estarrecedor o poder e o efeito do Egito sobre a história do mundo. Por volta de 4000 a.C., o Vale do Nilo começou a ser habitado e pequenas vilas foram se espalhando pela região, junto com a deusa. A história do Egito começa no norte, o período médio se dá no centro e o período tardio acontece no sul. O Nilo é tudo. De um lado e de outro há somente deserto, ou seja, o Egito estava bem protegido. Só havia uma maneira de qualquer outro povo entrar lá, pelo delta do Nilo. Num pequeno túmulo em Hieracómpolis, de 5.000 anos antes dos primeiros faraós, existem decorações nas paredes
que mostram animais. À semelhança dessas figuras com aquelas encontradas no Iraque, os animais em movimentos circulares sugere que o Egito recebeu sua civilização evoluída durante o período incipiente da Mesopotâmia. De fato, já está comprovado que a Mesopotâmia é uma cultura anterior. Portanto, em cerca de 3.200 a.C., o estilo egípcio não havia ainda se consolidado. No norte do Egito temos uma cultura pré-histórica neolítica até cerca de 3.200 a.C. Depois vieram as primeiras dinastias, de 3.200 a 2.685 a.C., e em seguida o Antigo Império, época da construção das pirâmides. O período intermediário, entre 2.280 e 2.060 a.C., abarca da terceira à sexta dinastia, 200 anos de caos. Mas todo historiador tem suas próprias datas para o Egito. Depois do período intermediário, vem um segundo período-chave, o Médio Império, de 2.200 a 1.650 a.C. Nesse período, que abarca da 11ª até a 13ª dinastia, a capital é Tebas. Essa é a época em que os faraós eram enterrados nas encostas das montanhas porque as pirâmides estavam sendo saqueadas por ladrões de sepulturas. Depois vem o segundo período intermediário, de 1.650 a 1.580 a.C., que é muito especial. 100 anos depois de Hammurabi, os povos do oeste da Ásia invadiram o Egito pelo delta do Nilo. Presume-se que essa tenha sido a época em que os hebreus chegaram ao Egito. Contudo, esses asiáticos ocidentais foram expulsos do Egito por volta de 1580 a.C. Após a invasão, os egípcios decidem se defender e começam pela costa até chegar à Turquia. Esse é o período que se chama de Império Egípcio. Corresponde ao Egito que aparece em todas as histórias bíblicas. Os persas conquistaram o Egito por volta de 525 a.C. Depois, o Egito foi conquistado por Alexandre o Grande em cerca de 332 a.C. e pelos romanos em torno de 30 a.C., época de Cleópatra. Trata-se de uma história notável, se considerarmos que o Egito não passa de uma fatia muito fina de vale ribeirinho. Seja como for, por volta de 3.200 a.C., surge aquele Egito que reconhecemos. É notável como o estilo aparece de repente. A paleta de Narmer mostra o rei do Alto Egito conquistando o rei do Delta e unindo os dois territórios. Na parte superior, de ambos os lados, temos cabeças de vaca, a deusa Hathor, que guarda o horizonte e é chamada de Casa de Horus. O faraó usa o emblema da deusa no cinto, na frente, atrás e dos lados, e por isso se afirma que ele preenchia o horizonte. Esse faraó é o primeiro de que temos notícia, e era o mais alto deus. Ele encarna como o mais elevado poder da divindade, mas Hathor é o horizonte, dentro do qual ele habita. É o poder aglutinador. O faraó usa um rabo de touro, e, portanto, ele é a encarnação do deus Osíris, deus touro lunar, que morre e ressurge, morre novamente e ressurge, modelo de morte e ressurreição pelo qual passam muitas divindades. O falcão é Horus, representado como totem do rei do Alto Egito, ao passo que a planta abaixo do totem representa o pântano de Papiros, símbolo do delta, que acaba de ser subjugado. A cabeça representa o rei do pântano de Papiros nas garras de Horus. Estes são signos místicos dos fatos físicos. O rei com a coroa segurando pelos cabelos, o rei do delta, e matando-o. O faraó conquistador ostenta a coroa do reino do Baixo Nilo e a seu lado vão os signos dos 4 pontos cardeais e de seu poder. De agora em diante, o faraó terá 2 coroações, uma como senhor do sul e outra como senhor do norte. Mais tarde, as coroas serão unidas, de modo que em períodos posteriores a coroa será uma combinação dessas 2. Durante a 4ª dinastia, que foi de 2613 a 2494 a.C.,
foram construídas as 4 grandes pirâmides de Gizé. O simbolismo da pirâmide está ligado à cheia anual do Nilo, que por sua vez está associada à morte do deus Osíris, pois a umidade de seu corpo em decomposição fertiliza o solo. Quando a terra desaparece sob as águas da enchente anual, é como se o mundo tivesse voltado à sua condição inicial. Tudo é apenas água. Quando baixa o nível do rio, aparecem outeiros primevos, símbolos da semente do universo, e isso é a pirâmide. O outeiro, ou monte primevo, é a deusa, e contém todo o poder generativo do universo, e dentro da pirâmide está o rei, enterrado como energia generativa dentro da montanha do mundo. Ele é a contraparte de Osíris morto. A arquitetura egípcia tem um significado simbólico. O faraó é Osíris morto dentro do monte primordial, e esse outeiro é o primeiro sinal de vida que volta àquele mundo alagado no tempo de sua morte. E sua morte é o princípio fértil. A esfinge simboliza a continuidade do poder faraônico. Os faraós vêm e vão, mas eles são todos portadores ou veículo do poder faraônico. A esfinge é filha da magnífica deusa Leoa, Sekhmet, com uma estranha deidade de nome Ptah. Não sei se são assim as pronúncias, meus caros. Enfim, a esfinge é filha da magnífica deusa Leoa, Sekhmet, com uma estranha deidade de nome Ptah, sempre representado em forma de múmia, mas que na verdade é um deus lunar. Os raios da lua fertilizam a deusa Leoa e essa é a origem da esfinge. No Egito, o céu é a deusa Nut e a terra é o deus Geb, seu esposo. O sol nasce do ventre dela, no leste, passa por cima dela em seu trajeto diário de balsa e entra em sua boca, no oeste. Na união seguinte, ele nasce mais uma vez de seu ventre no oriente. Tanto na mitologia mesopotâmica como na grega, o céu é um deus e a terra é uma deusa, pois a chuva vem do céu e fertiliza a terra. Originalmente, a terra e o céu eram um só ser, que foram separados depois, e por vezes se pensa que isso foi causado pelo pecado ou por mero acidente. Na grande história grega, o céu, Urano, estava deitado tão perto de Gaia, a terra, que seus filhos não conseguiam sair do ventre dela. Ela então deu uma foice a seu filho Cronos, que castrou Urano e o empurrou para cima. No mito egípcio que estamos estudando, ocorre o oposto. A deusa é que se vê empurrada para cima. O mito de Ísis e Osíris. A deusa Nut deu à luz 2 casais de gêmeos. Os mais velhos são Osíris e Ísis, e depois vieram Néftis e seu consorte Sete. Osíris é o senhor e gerador da cultura da sociedade. A deusa Ísis, sua irmã noiva, usa um trono na cabeça. Ela simboliza o trono sobre o qual o faraó se senta. Portanto, o trono do Egito é a deusa, e o deus encarnado se senta nele como seu agente. Essa continuidade da deusa é muito forte no Egito. Mas certa noite, Osíris dorme com Néftis pensando ser Ísis. Esse é o tipo de desatenção aos detalhes que nunca termina bem em histórias dessa natureza. O resultado é que seu irmão Sete, esposo de Néftis, decide se vingar. Sete vai à desforra mandando construir um rico e belo sarcófago sob medida para Osíris. Numa noite, durante um belo festim, Sete chega com o sarcófago e diz: "Quem couber neste sarcófago pode ficar com ele." Bem, todos experimentaram. Como no caso do sapatinho da Cinderela. Quando Osíris se deitou no sarcófago, vieram 72 cúmplices de Sete, selaram o sarcófago, levaram-no e jogaram no rio. E esse foi o fim de Osíris. Assim como a deusa deve descer para resgatar seu marido na tradição mesopotâmica, também Ísis agora desce para encontrar seu marido Osíris. Ele flutua Nilo abaixo e o sarcófago acaba por encalhar numa praia da Síria, num lugar que hoje chamamos de Líbano. E ali, ao redor dele, uma linda árvore cresce e o encapsula. O rei da cidade síria mais próxima queria construir um palácio, e quando desceu até a beira-mar, sentiu o aroma dessa árvore tão agradável, tão encantador,
que decidiu arrancá-la e colocá-la no palácio como pilar principal da sala de visitas. Nesse meio tempo, sua esposa acabava de dar à luz um menino. Ísis veio de muito longe, e esses deuses têm uma intuição para coisas assim, e chegou justamente na praia que Osíris havia atingido. Ela se empregou como babá da criança que tinha acabado de nascer no palácio, em cujo pilar central da sala de visitas estava seu marido. À noite, ela realizava um pequeno ritual. Colocava o bebê na lareira para dar-lhe vida eterna e eliminar seu caráter mortal pelo fogo. Transformava-se numa andorinha e voava em torno da coluna que encerrava seu marido, piando seu lamento. Certa noite, a mãe da criança entra e vê o corpinho do seu filho no fogo, uma andorinha tola a piar em volta da coluna e nada de babar. Ela grita e quase quebra o encantamento, de modo que a criança tem de ser resgatada para não ser incinerada. Então a andorinha se transforma de novo em Ísis e declara que seu marido está dentro da coluna e que ela quer levá-lo para casa. Ísis toma o pilar com seu marido dentro, põe em cima de uma balsa e vai para casa. Ela abre então o sarcófago e deita sobre seu marido, concebendo assim seu filho Horus. Esse é um momento importante no mito. Horus, filho de Osíris, é concebido enquanto Osíris, seu pai, está morto. Ísis tem pavor de Sete, que assumiu o trono, de modo que ela fica no delta, e ali dá à luz Horus, em meio a muita dor. Ísis chega ao pântano de Papiros e tem seu filho Horus envolto em tristeza e dor. Durante as dores do parto, seu único esteio são o deus Sol, Amon-Ra, e o deus Lua, Tote, guia dos mortos. Ísis é um dos principais modelos para a Madonna na tradição cristã. É o tema da mãe dando à luz sem a presença do pai, que segue como tema constante até o folclore e os épicos posteriores. Enquanto isso, Néftis também dá à luz um filho, produto de sua união com Osíris. Ele tem cabeça de chacal e seu nome é Anubis. Um dia Sete está fora caçando um javali, nosso velho conhecido quitônico, um javali de presas voltadas para baixo, que representa a morte e a ressurreição. Sete segue o javali até o pântano de Papiros e encontra Ísis com o pequeno Horus e o corpo de Osíris. Ele retalha o corpo de Osíris em 15 pedaços e o espalha para todo lado. De modo que Ísis precisa sair à procura novamente. Felizmente, dessa vez, ela é acompanhada por Néftis e pelo pequeno Anubis, um menino com cabeça de chacal, que fareja tudo para encontrar os pedaços de Osíris. Dos 15 pedaços, eles conseguem encontrar 14. O 15º pedaço, que por acaso eram seus órgãos genitais, fora comido por um peixe. E assim Osíris morto passa a ser associado à fertilização do solo egípcio, que acontece todos os anos com a cheia do Nilo. Depois que seu corpo foi remontado por Ísis, Anubis assume o papel do sacerdote egípcio e embalsama o corpo. Esse é um rito de ressurreição, de restauração da vida. Quando os sacerdotes egípcios embalsamavam os corpos, eles usavam a máscara de Anubis e reencenavam todo o mito. Nos papiros e rituais, a pessoa que tinha morrido era chamada Osíris de Tal, Osíris seguido do sobrenome. E o objetivo do ritual era que Osíris de Tal fosse a presença do Osíris essencial e reconhecesse o poder divino como idêntico a si mesmo. Horus trava uma batalha com Sete para vingar seu pai, e nesse embate perde um olho. Esse olho, chamado de Olho de Horus, é visto como o sacrifício que fez ressurgir Osíris, dando-lhe a imortalidade. Assim Osíris se torna o juiz dos mortos. O faraó morto era identificado com Osíris no inframundo, ao passo que o faraó vivo era identificado com Horus. Quando as pessoas morriam, eram embalsamadas, como foi Osíris, e guiadas por Anubis até uma balança que pesava seu coração, tendo como contrapeso uma pena. A pena é símbolo do espiritual e o coração é símbolo do físico. Se o coração não pesasse mais do que a pena, a pessoa seria digna da imortalidade espiritual. Caso contrário, um monstro alligator demoníaco consumiria a pessoa. A pena em cima da haste vertical da balança é a pena da deusa Ma'at, que representa o todo,
que pode ser chamado de ordem cósmica, a ordem e a lei do universo.